noite, jovens, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Mesmo sabendo de todas as intempéries, vamos que vamos, porque o tempo não para, né? E a vida continua. Então vamos lá, gente. Na nossa aula anterior, nós falamos aí um pouquinho da questão das redes, né? Da globalização e assim por diante. Hoje nós vamos tratar um conteúdo que também é continuidade deste, né? Que no caso é o mundo contemporâneo. É um tema extremamente amplo, genérico até, né? Mas um minutinho só, por favor, peraí. Pronto, vamos lá. Então, gente, o mundo contemporâneo, ele vai abordar aí uma série de questões muito atuais que vocês estão vendo, lendo, acompanhando todos os dias. Na verdade, para vocês que são dessa geração, na verdade é algo bem óbvio, né? Então, vamos pegar aqui o primeiro ponto, né? Vamos tratar, gente, a questão da internet. Como todo mundo sabe, né? A internet aí hoje revoluciona o mundo com a velocidade da informação, entre outras coisas. Não vou nem falar de fake news, tá? Vamos falar só da questão da rede em si. Um ponto que a gente não pode esquecer em hipótese alguma é a questão do acesso. A gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo tem acesso à internet ou tem acesso à banda larga em casa. E isso não é uma realidade só no Brasil, no mundo inteiro. A gente fala de globalização, né, que ela é um fenômeno que tem que conectar, que interconecta todos os povos e nações, mas na verdade até a página 2 a gente sabe, porque veja, participa da globalização quem tem dinheiro, então a globalização é um processo absolutamente capitalista, isso é fato, né? Então nós temos aí no mundo várias disparidades. Quando eu falo disparidade, eu quero dizer várias questões que são diferentes. Tem países que têm muito acesso, países com pouco acesso, países onde a internet é para todos, países onde a internet é para uma pequena minoria, tá? Então isso é um problema muito sério. Mesmo falando que nós estamos na era das redes, isso é uma complicação, né? Bom, um termo que a gente usa bastante hoje, que inclusive foi cunhado, quer dizer, foi criado por um geógrafo brasileiro chamado Milton Santos, que vocês devem pesquisar, em breve eu já te passo material para vocês. O termo chama-se meio técnico científico informacional. São três palavras, né? Uma palavra é uma frase composta aí. Então chama meio técnico científico informacional. O que ele quer dizer com isso? Na prática, o Milton Santos ele observa o meio, né, o meio que a gente vive. É o meio técnico porque está carregado de técnica, e quando eu falo técnica eu quero dizer tecnologia, que tecnologia nada mais é do que o estudo da técnica, e informacional porque a informação ela passa e perpassa a nossa vida todos os dias, e o tempo todo, né? Então a gente vive nesse meio técnico aí. Esse meio técnico ele vai proporcionar o aumento da informação e o aumento tecnológico. Esse aumento tecnológico ele vai causar uma série de mudanças no mundo, né? Inclusive, daqui a pouco eu já passo um dado importante para vocês. Vamos pegar aqui um exemplo da Revolução Industrial. Todos vocês certamente já ouviram falar, já leram alguma coisa. No século XVIII tivemos a Revolução Industrial. O que foi isso? Tivemos aí uma mudança, né, na forma de produzir. Tivemos a máquina a vapor. Isso aí já foi um grande avanço, certo? A partir daí tivemos cada vez melhoras tecnológicas, da técnica, né, da forma de fazer. Hoje nós temos um processo industrial altamente evoluído. Então nós tivemos, a princípio, uma coisa aqui que nós chamamos de Taylorismo, né? O Frederick Taylor foi um cara que criou uma coisa que vocês conhecem como linha de montagem. Depois o Henry Ford trouxe a linha de montagem para a fábrica de automóveis. E depois um japonês pegou essa ideia e ele mudou um pouquinho. Pegou na linha de montagem e colocou robôs, né? Então, com o aumento dos robôs na linha de montagem, você tem um processo de desemprego em massa, certo? Então, isso é uma característica aí do mundo moderno. Frente a isso, hoje nós vivemos uma coisa que eu, professor Edivando, chamo de pós-toyotismo, né? Que seria isso? Muitas empresas hoje não têm estoque. Você paga pelo produto, eles mandam fazer esse produto. Eles têm estoque mínimo, é a lógica do estoque mínimo. Tá, mas o que isso tem a ver com o nosso estudo? Isso tem a ver porque o mundo contemporâneo tem essas características. Vocês já puderam perceber com certeza que vocês têm itens aí, na sua casa de vocês, de vários países do mundo, né? O tal coisa veio de tal país, tal coisa veio de tal país. Basta você olhar no verso, no rótulo, na embalagem do produto, que você vai verificar qual que é a origem desse produto, certo? Então aqui a gente tem um caso bem clássico, né? Estou vendo aqui na minha mão, é o caso da Toyota, né?
O caso da Toyota é uma fabricante de veículos japonesa, como eu acabei de falar, e é interessante que eles produzem carros e peças em diversos países do mundo e não só no seu país de origem, que no caso é o Japão. E por que eles produzem peças e carros em outros países que não só o seu país de origem? Porque é mais barato, né? Então esse mundo globalizado ele vai fazer com que essas montadoras, essas fábricas, esses fabricantes vão para outros países onde o sistema de produção é mais barato e aí eles conseguem assim preços reduzidos, né? Mão de obra mais barata, matéria-prima mais barata e o capitalismo globalizado, né? Ele sempre procura melhores condições financeiras de desenvolver o seu negócio. Frente a isso, nós vamos ter um outro termo que é importante que vocês estudem, chamado integração e exclusão. A globalização ela tem que integrar, mas será que integra todos? Isso é uma pergunta, né? Vocês pensarem aí. Integração. Porque essa integração ela gera para alguns e certamente nós temos exclusão para outros, né? Certamente vocês estudam pouquíssimo países do Sudeste Asiático e países africanos, né? Já puderam perceber. Vocês estudam isso de uma forma quase mínima, na verdade? Enfim, então isso é um fenômeno da globalização também, tá bom? Bom, seguindo aí, nós temos a nossa economia, né, do século XX, que ela é toda baseada em produção. Eu já falei, produção e consumo, né? Alguém precisa produzir, alguém precisa consumir, então tudo é baseado em produção. Essa produção, ela começou lá no século XVIII com a Revolução Industrial, produção em massa. Hoje a gente tem uma indústria altamente tecnologizada e a gente tem hoje um sistema de logística, de comércio altamente especializado, certo? Então, se um para, os outros também param e quebram. Vide hoje, né? Vocês estão vendo o coronavírus, o comércio parou, a indústria está parando em alguns setores, né? Então o problema está um pouco grave. Mas, continuando aí, né? Só para finalizar aqui, gente, um outro ponto para a gente entender, vamos pegar aqui a questão do turismo, né? O turismo também é uma questão dos dias de hoje, né? Muito, muito importante, muito séria, porque a indústria globalizada, ela também tem essa questão do turismo, muita força, e o turismo, ele movimenta bastante a economia mundial, e em tempos de instabilidade, né? Nós temos o quê? Um problema de turismo e um problema no sistema de companhias aéreas. Então, mais um problema econômico para o mundo carregar, né? E o turismo também gera aí a propagação de doenças, né? Provocando aí a pandemia. Tá, gente? Então, por hora é isso. Em breve aí eu estou gravando outro vídeo para vocês. Forte abraço, a gente se vê por aí. Tudo de bom.